Artistas viram fazer um ponto de situação em relação ao trabalho que tem estado a ser desenvolvido aqui no âmbito da residência e agora um convite também para fazermos aqui uma conversa pública em torno daquilo que tem sido o seu percurso e, enfim, um projeto muito particular que a tem ocupado nos últimos 16 anos de vida e de atividade profissional. Eu vou só começar por fazer uma... Obrigada, Vera, por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Vou só fazer uma breve introdução à tua biografia. A Vera Appleton nasceu em Lisboa em 1976, cidade onde vive e trabalha. Licenciou-se em Comunicação e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Fez uma pós-graduação em Marketing Management no ISEG e realizou depois o mestrado em Arte Contemporânea na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Sim. Desenvolveu a sua atividade profissional na área da comunicação e do marketing em várias empresas e grupos empresariais entre 1996 e 2007. Sim, comecei mais ou menos com 19 anos a trabalhar. Cedo. Ainda estavas a estudar. Estava. Foi um convite especial. E depois, em 2007, decide fundar a Appleton Square, inicialmente com um estatuto de empresa. Não percebia bem, portanto... Estava ali numa situação meio ambígua e depois, mais tarde, a partir de 2018, já com o estatuto de associação sem fins lucrativos. Falaremos mais sobre isto à frente. Acumula, portanto, ao longo destes últimos 16 anos de existência da Appleton, uma vasta experiência nas áreas da programação e da gestão cultural, da direção artística, da produção e da gestão financeira de projetos culturais, de variedíssimas naturezas e escalas, e naturalmente também na área da comunicação cultural. Paralelamente, entre 2015 e 2017, foi docente convidada na pós-graduação em Curadoria e Programação das Artes na Universidade Católica, onde fizeste o mestrado, não é? Sim. Tem uma vasta experiência no contacto com artistas das mais diversas áreas e com os demais agentes culturais, tendo sido responsável pelo desenvolvimento de interessantes projetos de parceria, tanto institucional quanto independente. A independência, aliás, a liberdade de atuação e a experimentação têm sido pilares fundamentais no desenvolvimento do projeto Appleton, digo eu. Me dirás se estás de acordo ou não. Estou de acordo. E têm ajudado a garantir, paulatinamente, a implementação do projeto Appleton no tecido cultural português. Portanto, temos aqui 16 anos de história da Appleton. Eu gostava de começar por perceber exatamente como é que tu, vindo de uma formação académica na área do marketing, obviamente com interesses e com hábitos de consumo cultural nas várias áreas, como é que tu te aproximaste da possibilidade de pensar um projeto dedicado à produção cultural, ao consumo cultural, mas no fundo estás por trás dessa... Sim. Como é que o bichinho chegou até a mim, não é? Então, eu, antes disso, eu andei em artes e para a arquitetura, estava decididíssima em para a arquitetura, portanto estudei artes. No liceu? No liceu, por isso já tinha essa ligação naturalmente, esse interesse instalado em mim. E no 12º ano, como acontece com muitos jovens que não sabem bem o que é que vão fazer da vida e começam a ter dúvidas, decidi mudar completamente o meu rumo e decidi que havia uma faculdade lindíssima que estava a ser inaugurada, que era a obra do João Luís Carrilho da Graça, que por acaso era do Instituto Politécnico, a Escola Superior de Comunicação Social. Como por outro lado gostava muito de escrever, havia uma área, dentro das áreas artísticas, a arquitetura era limitada nesse aspecto. E eu acho que foram vários fatores, foi de repente... O edifício chamou-me a atenção, interessei-me o que é que seria aquele curso, na altura era absoluta novidade e interessava-me tudo o que era novo, é uma idade em que tudo o que é novo não é excitante e interessante e gostava da parte da comunicação e da escrita e estava a gostar-me abandonar essa área que é uma área que eu ia explorando a nível lúdico, mas ia explorando. E então aí entrei para este curso, que era na altura um bacharelato, e que nos obrigava a fazer ao fim de 3 anos uma tese para a seguir então integrar, se quiséssemos ou não, o SES para fazer a licenciatura.
e frequentei 3 anos do curso de bacharelato de marketing e publicidade, era mesmo marketing e publicidade puro e duro, e para depois seguir então para o SES em comportamento do consumidor. E foi nessa altura que, quando comecei a estudar bem comportamento do consumidor e tudo isso, comecei a pensar que estava a desenvolver ferramentas para uma causa pouco nobre. Ou seja, eu estava a aprender a persuadir as pessoas, a convencê-las de que deveriam consumir aquilo e era de certa maneira redutor e um bocadinho triste, não é? Estou aqui a aprender, até tenho jeito para isto, se calhar, e gostava de teatro, e já estava instalada em mim, não é? Eu gosto pelo teatro, pela performance, pela dança, e resolvi fazer então, nessa altura em que se fazia uma tese sobre públicos de teatro. E é aí então que eu acho que entra verdadeiramente, liga-se tudo, e junto essa área da comunicação, que gostava realmente, mais comunicação do que propriamente marketing e publicidade, era a parte da comunicação, e resolvo explorar essas ferramentas então. E resolvo explorar essas, não tem mal, tudo normal, resolvo explorar essas ferramentas para perceber porque é que havia uma falha. Na altura havia muito pouco público a frequentar o teatro. Foi muito interessante porque resolvi explorar todos os métodos, fiz uma tese que seria uma tese mestrada hoje em dia, e resolvi explorar, fui pela entrevista, fui pelo inquérito, entrevistei quatro grandes diretores de companhias de teatro, o Antoninho Sommer, do Ana Maria, o Miguel Abreu, do Maria Matos, na altura, o João Mota, da Comuna, e finalmente o Luís Miguel Sintra, da Cornucópia. E só isso foi uma experiência, né? Foi toda uma experiência e interessantíssima. Depois falei com professores de liceu, falei com alunos, fiz inquéritos e percebi que pronto, era um problema. A minha conclusão foi simples, é um problema de educação, mas a partir desse momento eu decidi que queria um dia ter um projeto nesta área. Não sabia bem o que. Mas no sentido de poderes ter uma atuação direta naquilo que pudesse ser uma inversão dessa. Sim, de certa maneira, no fundo, abrir um espaço que tivesse, não era tão ligado ao teatro, era mais ligado às artes vivas, dança, performance, foi sempre uma área que me interessou mais, mas sim que fosse um espaço aberto, com esta liberdade e que de certa forma conseguisse atrair um público mais jovem e que contrariasse uma tendência que eu sentia. Por outro lado, tivesse sempre serviços educativos associados, não sei, mas eu era uma miúda e tinha assim, uma visão um bocadinho utópica do que poderia fazer, não é? Sim, mas identificaste muito cedo uma série de lacunas que no fundo, quando se tem essa idade e se pensa o que é que eu vou fazer no futuro profissionalmente, sim, não é? Tinha esse sonho. Agarraste essa possibilidade, não é? Eu na altura não agarrei, porque como tu viste, como estávamos a ver, eu comecei a trabalhar com 19 anos, portanto entrei para trabalhar em marketing com 19 anos, por isso esse sonho foi estando em mim, mas era um sonho. Sem se concretizar diretamente. Sem se concretizar, só se concretizou em 2007, já tinha eu 31 anos. E o que é que mudou em 2007? Cansaste do que estavas a fazer? Cansei um bocadinho. Primeiro, já tinhas feito tudo o que tinhas para fazer na área Sim, eu acho que foi importante ganhar a experiência na área de marketing e da comunicação, sem dúvida, e foi bom também ganhar a experiência a trabalhar por conta de outra. Eu acho que foram duas vertentes muito, muito interessantes. Acho que hoje uso imensas ferramentas que ganhei desses dois caminhos. E eu acho que chegou uma altura em que o sonho tinha que acontecer e já estava há demasiado tempo em mim, já estava amadurecido como sonho, não era como projeto. Mas tu durante esse período em que foste trabalhando mais na área do marketing e da publicidade, sim, etc., foste assim na sombra, construindo e constituindo ferramentas para ti própria, para poder tornar esse sonho possível algum dia? Eu acho que ia, acho que sim, ia estar atenta, não, contexto, na verdade não. Como é que se fazia? Estive sempre muito fora do contexto e trabalhava muito, é uma altura em que a pessoa trabalha muito, faz muitas diretas em comunicação,
nesse tipo de empresas e trabalhei em multinacionais, fazíamos diretas, trabalhávamos, vivíamos para aquilo, portanto não tinha muito tempo para fazer isso, mas várias vezes desenhei projetos, pus no papel. E um era assim, outro era assado, tenho vários esboços de projetos, portanto era uma coisa constante. E fui fazendo, por exemplo, depois ao mesmo tempo ia fazendo cursos de escrita, depois quis fazer essa pós-graduação em marketing management, em marketing não, em management mesmo, em gestão, porque achei que se tivesse um projeto no futuro era importante ter ferramentas de gestão e até podia ter feito o mestrado, mas fiz só a parte curricular. Portanto, no fundo parecia que havia sempre, eu nem tinha bem consciência, mas estava lá sempre essa vontade. E, aliás, as pessoas que me conhecem desse tempo brincam comigo e dizem que tu és daquelas que concretizou um sonho que tinha desde sempre. E eu ouvindo falar sobre este meu sonho. E fui falando com amigas, ou havia aquela amiga que entraria comigo, ou havia a outra amiga que entraria. Foi sempre havendo hipóteses. Mas, na verdade, houve realmente um momento... Quando pensavas numa coisa coletiva que envolvesse outras pessoas? Ou pensavas já como um modelo... Pensava muito na ideia do centro cultural, era assim um sonho, sabes? Sim, pensava numa coisa em grande, mas deve sonhar grande. Claro. Eu acho que é bom sonhar grande. E eu hoje digo isso, que é importante as pessoas acreditarem que é possível. Não foi exatamente se calhar o que eu sonhei, porque nunca é igual, mas concretizei. Mas esse momento que tu há bocado me perguntavas aconteceu quando surgiu este espaço familiar, que toda a gente sabe que aquele prédio pertence à minha família, e quando eu descubro aquela sala, em confronto com aquela sala, com aquela espacialidade, não é? Que na altura não era ainda o White Cube que é agora, se fosse ainda mais óbvio teria sido, não é? E aquela sala estava por usar, e foi-me perguntado se eu de certa maneira, sei lá, como eu ia falando destas minhas coisas, se eu de alguma maneira gostaria de ocupar aquele espaço, para organizar eventos, a ideia era essa, organizar eventos, conferências, qualquer coisa, e aí então foi aí que eu fiz foi aí que aconteceu o clique, foi em 2005. Ali a possibilidade. Percebi que ali tinha um espaço, e ter um espaço é bom, e comecei a pensar, então mas para onde é que vou, o que é que eu faço, como é que o projeto vai ser este, e comecei a desenhá-lo melhor, trabalhava com uma amiga minha, na altura já estava a trabalhar por conta própria com uma grande amiga minha, depois para quem fez a identidade da Appleton Square, a Leonor, e com ela também até me ajudou a pensar o projeto, isso foi muito engraçado, foi um trabalho também feito com ela, e o projeto começou a desenhar-se. Inicialmente lá estava eu a ir mais para um espaço de apresentação de artes performativas e um espaço educacional também, sempre muito virado para a formação, por eu senti desde essa tese que era importante educar e educar o público de certa maneira, ou atrair um público também mais jovem. E é nessa altura que me falam da Cristina Guerra, porque tínhamos uns amigos em comum. Porque é que eu não falava com a Cristina Guerra? Porque o espaço se prestava muito à mostra de artes visuais e é aí que entram as artes visuais. Pronto, nunca tinham entrado na equação. E entram quando eu conheço a Cristina e de repente o meu projeto foi completamente... levou-se uma reviravolta e transformou-se no que foi inicialmente, e ainda é, o eixo central da Appleton, objetivamente, são as artes plásticas, as artes visuais, e teve muito a ver com esse início, com esse arrancar com a Cristina, que foi um apoio fundamental para abrir portas, para me ensinar tudo. A equipa da Cristina, não só a Cristina, mas uma equipa extraordinária, desde as coisas mais simples, não é? Onde é que eu arranjo bolhas para embrulhar, quem é que me transporta, coisas tão simples, não é? E realmente eu no fundo tive o privilégio, estava sozinha no projeto, tinha a minha prima na altura a trabalhar comigo, mas eu era a mãe do projeto e sentia-me muito sozinha, tinha 30 anos. E então ter a sorte de ter uma pessoa como a Cristina, muito generosa nesse aspecto, a estar ali ao meu lado, a dizer que desenhava comigo uma programação para 2 anos, e ter a equipa dela à minha disposição para tirar de qualquer dúvida, eu acho que foi um luxo, não é? E que no fundo depois também te permitiu acesso a uma série de outros agentes no meio que te foram dando também outros apoios. Óbvio que sim, porque isto é 2005 e eu começo então a frequentar as inaugurações da Cristina Guerra e começamos 2 anos antes de eu abrir, começamos a fazer esse trabalho de contacto com diversos agentes, PR,
E a Cristina é exímia nisso. Eu lá me sentava nas mesas, escolhia mesas muito estratégicas nos jantares dela, era impecável, apresentam muita gente. Depois as coisas vão acontecendo por si, não é? Naturalmente, mas esse arrancar com a Laurence Wiener, que eu acho que é realmente é um luxo, não é? Eu na altura nem percebia bem. A propósito disso, vamos mostrar uma imagem dessa primeira... Temos muito poucas, ainda não tinha um fotógrafo. A minha inexperiência era tal que não contratámos ninguém para tirar fotografias à inauguração da hora. Essa. Sim. Foi uma exposição de livros. Do Laurence Wiener, livros de artista, não é? Foi uma exposição que aconteceu. A Cristina e na altura o Merzia sugeriram-me então arrancar com a Laurence, porque vocês sabem como é, não é? Nesta área, se tu começas com o artista certo, à partida a seguir a esse momento poderão vir outros, a porta já está entreaberta. E começar com o Laurence Wiener era muito bom para o espaço. E como eles o Laurence queria muito fazer uma exposição complementar à da Cristina era uma exposição convencional, o Laurence na sua galeria comercial em Lisboa, mas ele queria muito mostrar os seus livros de artista há algum tempo. Então eles acharam que era uma forma deste espaço também se afirmar e também por um caminho um bocadinho diferente. Eu acho que é muito engraçado que esta exposição define o rumo da Appleton, sem nós sabermos que já estava a ser definido, porque ao escolhermos uma exposição de livros do Laurence Wiener, tiramos esse cariz logo comercial, não é? Porque o Laurence é um artista que vale muito e que na altura já valia, vale muito em todos os sentidos, mas tinha um valor comercial objetivamente, e nós não tínhamos nenhuma peça à venda, nós tínhamos uma exposição absolutamente de livros, que ainda por cima não dava para tocar, que era uma coisa que até incomodou a Laurence, as pessoas não poderem manusear, porque era um bocadinho contra a lógica dele, que ele gostava que as pessoas tocassem, que ele defendia muito isso, não é? Que as pessoas deviam mexer no seu trabalho, de certa maneira, até certo ponto. E era uma exposição de livros do Laurence Wiener, temos alguns ainda, na altura, encontravam-se ainda na Amazon, e foi muito interessante começar assim, chamava-se Books to Furnish a Room, e foi o princípio. E correu muito bem. E tu sentes que houve, por parte do, enfim, o meio português na altura, 2007, Sim. Já lá vão uma série de 16 anos, precisamente, não era muito diferente daquilo que é hoje em dia, mas tinha algumas diferenças. Tu sentes que no contexto de Lisboa, que reações é que surgiram logo na altura em relação à criação da Appleton? Nós há bocadinho, informalmente, falávamos do contexto, enfim, do mundo galerístico, do mundo das instituições. Sim. De repente, como é que a Appleton surge e como é que se encaixa neste mapa de diferentes agentes? É diferente olhar agora para trás do que pensar no que eu senti na altura. Eu não sei bem... É uma coisa interessante que se calhar valeria a pena dizer também. A Appleton surge em Alvalade, no bairro de Alvalade, numa zona em que na altura não era o que é hoje, não é? Também nesse sentido. O mais perto que tínhamos dali, a quadra estava fechada. A quadra estava fechada, os cocheus. Tínhamos a 111, Museu da Cidade, Museu de Lisboa, porque agora chama Museu de Lisboa, e o Bernal Pinheiro, mas sim, espaços deste género. Tínhamos já alguns artistas ali, mas não, realmente, eu acho que a reação foi boa, porque eu entrei também privilegiadamente, foi um privilégio entrar, portanto, entrando assim, quer dizer, eu já tinha na minha lista vários artistas já reconhecidos, quer dizer, portanto, à partida, quando apresentamos o programa, a receptividade é boa, claro que sim. Mas eu acho que as pessoas, eu própria não entendia muito bem o que é que aquilo ia ser, em que gaveta é que se ia encaixar a Appleton Square, na altura era a Appleton Square, e por isso eu acho que essa dúvida que me assistia a mim, assistia a muita gente, que era, mas eu acho que houve uma certa estranheza, mas isto é uma galeria, isto não é? Porque nunca apareceu como galeria. Não apareceu como uma lista de artistas representados, não é? E portanto logo aí era diferente. Ao mesmo tempo já era um espaço também aberto a propostas que vinham de fora. Sim, já era aberto. Já era um espaço para o qual tu convidavas coisas que não é? E projetos e propostas que não eram... Já estava a começar, que eram cursos mais experimentais, tinha cursos, muitos exatamente, cursos havia esse lado formativo. Sim, também. E então eu acho que houve uma certa surpresa. Eu acho que houve uma certa surpresa, mas eu acho que era um espaço fresco.
na verdade. Era um espaço, eu acho que foi sempre um espaço fresco, quero acreditar que sim. E acho que mantém essa frescura. Quando dizes fresco é no sentido de não se institucionalizou no pior dos sentidos, não é? Sim, fresco não é no sentido leviano, mas também pode ser, no sentido leviano da palavra. Era um espaço leve, era um espaço onde as pessoas se sentiam bem. Isso era uma coisa que nos repetiam muitas vezes. Que este espaço não é como as galerias convencionais, onde a pessoa entra, parece que não pode mexer em nada. Eu acho que isso acontecia na Appleton. Portanto, a reação... Mas quem sou eu? Quer dizer, as pessoas a mim não vão dizer exatamente o que sentem. Se não gostavam, não me iam dizer a mim. Mas fui sempre muito bem recebida. Não, mas é isso, como é que a receptividade por parte dos outros agentes, o que é que sentias? Os diretores das outras instituições? Acho que demora um bocadinho a chegar, por exemplo, às instituições, relações com instituições demoram um bocadinho, a aparecer lá um diretor de uma instituição, demorou bastante. E de repente a estares no mapa, não é? Demora. Mas eu acho que foi sempre uma adesão muito grande, por exemplo, dos artistas que gostavam do lado dúbio do projeto, achavam graça, não é? Os artistas, tudo que é meio fora da caixa tem graça para eles. E então acho que houve sempre esse cunho muito forte de ligação aos artistas, que eu acho que ainda se mantém. É um espaço muito frequentado por artistas. E por isso, sim, a recepção foi boa. Depois tinha a Cristina Guerra como minha madrinha, não é? Que durou 2 anos, mas as pessoas, depois estendeu-se a sensação de que a Cristina era uma espécie de mãe do espaço durante por muitos mais anos, até que finalmente as pessoas perceberam que não, tem sido ali uma... E nessa altura como é que... Agora vou-te colocar uma pergunta que depois nos servirá também mais à frente para falarmos da situação atual da Appleton. Nessa altura como é que o projeto era financiado? Pois sim, tinhas um uma mecenato. Pergunta interessante, sim. Tinha mecenato, na altura imagina, era uma sociedade, portanto os sócios podiam pôr suprimentos e alimentar, portanto houve um investimento inicial dos sócios. E eu era sócia minoritária, porque não tinha dinheiro para fazer isto. Contribuías com o teu know-how, com o teu trabalho. Eu era sócia minoritária. Mas rapidamente na altura vendíamos e não estava assim tão mal, portanto conseguimos vender e como era novidade lá está... Se bem que temos a crise a instalar-se em 2008. Temos quase. Foi ali naquela fase, mas vocês... Eu sentia mais a partir de 2011, objetivamente. Foi um ano assim... Em Portugal foi mais, não é? Foi um ano... 2011 é um ano em que eu me lembro que... Eu vou fazer isto aqui. Recebi 2 ordenados em 2011. Em 12 meses, não é? 14 meses nem existe num espaço como não se esquece. Portanto, eu lembro que 2011 marcou profundamente por isso, porque tinha 2 filhos pequeninos e não foi nada fácil. E eu acho que foi um bocadinho antes que percebemos que tinha, apesar de se vender e de ser possível ir aguentando para dar condições às pessoas, para poder pagar dignamente às equipas, nós tínhamos que arranjar mecenato. Mecenato, apesar de nós não sermos uma non-profit, mas sim, foi que entrou primeiro mecenas, depois foram também mecenas pontuais, apoiavam projetos pontuais e todos os nossos projetos, todas as exposições precisavam disso, de buscas de apoios pontuais, apoios à produção, materiais, por exemplo, quando o Cabrita Reis, eu acho que é uma das fotografias que está aí, quando o Cabrita Reis, está aí, deixa eu ver, as pessoas verem a imagem, está aí. Quando o Cabrita Reis fez isto, que foi, aqui não estão a ver a imagem, mas o Cabrita, o Cabrita Reis, a proposta que fez foi deitar abaixo as paredes e mostrar no fundo a estrutura que estava por trás, que é muito bonita, é de madeira, porque o espaço inicialmente não era este cubo branco, como eu vos disse, era quase todo em betão e com revestimento muito semelhante ao betão. E foi construída uma grelha de madeira e à frente o pladur, e é um white cube neste momento. E quando isto aconteceu, isto só pode acontecer com o apoio da pladur, por exemplo. E são situações destas que foram acontecendo pontualmente para cada projeto. Portanto, havia uma luta, projeto a projeto, havia permanentemente essa luta de busca de fundos. E fomos sempre, na verdade, sem fins lucrativos, nunca tivemos de lucro. Não Exato, temos. mesmo com a questão das vendas, no fundo... Nunca tivemos de lucro, todo o dinheiro é reinvestido e só em ordenados, não é? Vocês sabem como é que é Portugal também, os impostos que enfia dentro, que põe em cima dos ordenados,
só para ter uma equipa era o que era, não é? Quanto mais fazer exposições. E vocês nesta altura convidavam, enfim, tinhas uma programação definida, isto é, o Pedro Cabrita Reis 2010? Sim. Tinhas uma programação definida e ias convidando os artistas para produzirem projetos especificamente para a Apple? Isso acontecia naturalmente. Isso acontecia, eu não exigia isso. Era uma resposta natural? Era uma resposta natural. Eu não exigia isso. Havia sempre gostámos de estar abertos a propostas, mas foi-se tornando cada vez que o espaço, à medida que o espaço vai afirmando, mais difícil é para ti estar aberto a propostas, porque vais tendo muitas propostas e o tempo não estica, não? O tempo é sempre o mesmo. O calendário é sempre o mesmo. Portanto, o estar aberto a propostas foi diminuindo essa abertura, infelizmente. Não é? Eu adoraria, e houve uma altura em que se viu claramente que nós queríamos tentar continuar abertos a propostas e de repente diziam que nós éramos completamente loucos, não é? E é uma coisa que criticam, é o ritmo da Apple também, assim, bastante. É uma crítica que nos é feita ao nosso ritmo. Hoje em dia. Sim, porque esta coisa de estar aberta a propostas obriga a isso, não é? Vai só fazer matemática. A Appleton tem 2 espaços, isto agora, na altura não tinha. Não, a sala de baixo era mais utilizada para concertos e coisas pontuais, era os cursos. Não, havia... no primeiro, as exposições desdobravam-se. Desdobravam-se. Nós é que era uma loucura, porque fazíamos para fazer cursos montávamos tudo, fazíamos às vezes cursos no meio das exposições, fazíamos um concerto, desmontávamos, montávamos, portanto era um ritmo mais de backstage e agora passou a ser um ritmo tendo os 2 passos mais óbvio para o público, mas nós sempre tivemos agora tem uma programação agora distinta. Temos dividida nos 2 andares. Mas na altura acontecia isso, havia essa dinâmica toda muito pós-horário, pós-laborar, a seguir às 7, então era uma transformação da sala em sala de cursos ou concertos e portanto havia esse ritmo alucinante. Mas há bocado a tua pergunta era se as pessoas... Há essa parte de aceitar, mas claro que havia muitos convites, claro, não é? No início queres muito trabalhar com aquele artista e com aquele artista e então vais convidando, mas nunca havia... Se as respostas eram muito livres. Porque eu tenho a ideia de que mesmo quando enfim, quando desenhaste a programação e definiste que quer imenso que aquele artista venha fazer uma exposição na Appleton e convidavas e se calhar até tinhas em mente aquele projeto que eu sei, que conheço, davas liberdade? Não, eu queria o artista. Eu por causa daquele projeto apaixonava pelo artista e sabia que ele tinha ali uma página em branco, era o que eu queria que ele tivesse. E confiava completamente. Portanto, esse território de liberdade estava completamente lançado. Porque se tu gostas de um artista e se tu confias no artista, tu confias que vai correr bem. Claro que correu mal de vez em quando. claro que sim, não é? Sim, 16 anos de programação tão óbvio, e houve sustos, e houve sustos muito grandes. Mas é o preço da liberdade, não é? Claro. Mas essa era uma premissa da Apple, não havia o mínimo condicionamento. E às vezes houve surpresa ao contrário, que é, tu dás a liberdade toda e a pessoa traz uma exposição que já tinha produzido e não te surpreende nada de especial, não é? E tu, que pena, mas já mostrou isto não sei onde, eu gostava tanto que fosse... Eu gostava sempre e gosto sempre que seja uma coisa nova ali, mas acho que qualquer pessoa, não é, que tem um espaço, gosta disso. Portanto, sim, podemos mostrar agora, se calhar, o projeto do João Luís Carrilho da Graça, que foi porque a Appleton tinha também era este território onde vários desdobramentos das práticas artísticas se iam cruzando, não é? E a arquitetura também estava... Também entrou. Fizemos um programa com o Nuno Crespo, fizemos para aí, as exposições do João Luís, não é? Sim. Essa é uma exposição em que o João Luís mostrou à escala real um bocadinho de uma maquete que fez para os depósitos, para um concurso, portanto o concurso não foi ganho, e ele então quis mostrar à escala real um bocadinho da maquete desse concurso, dos depósitos de Serralves, e chama-se Serralves, e então foi uma loucura de produção esta exposição. Entraram vidros gigantes para ali dentro, foi o único dia em 16 anos que o ar-condicionado da Apple navegou, e era junho, julho. Então estava um calor insuportável e eram os homens a despirem-se todos e a carregar o vidro e nós vimos aquilo a escorregar, a suor. Portanto foi assim uma coisa muito física, difícil. E depois entrou a terra, entraram as árvores
Mas foi incrível, não é? Porque a pessoa experienciava, entrava, tinha essa coisa de experienciar o que nunca existiu. Sim, a possibilidade de um edifício, não é? Sim, de uma parte foi um concurso que não aconteceu, não se concretizou de todo. E então foi uma forma acho que os arquitetos especialmente divertem-se muito na Appleton. Para eles aquilo é um momento, como no outro dia dizia o Francisco Carlos Mateus no podcast, dizia, é quando nós vamos para uma exposição, é rápido, não é? Não é como quando se para nós para mim isto não foi nada rápido, não é? Isto foram para aí 15 dias de montagem, mas para eles isto é rapidíssimo. Claro. E então eu acho que os arquitetos divertem-se particularmente a fazer exposições na Appleton. Pois sim, há essa velocidade, não é? Da execução que a arquitetura e a construção não permitem. Agora, se calhar falávamos deste projeto também. Esse é um projeto interessante. Esse é o José projeto Pedro Croft, 2010, não é? 12. Este é um projeto que foi feito mesmo para a Appleton e eu acho que o que é interessante neste projeto é o facto de ter sido uma obra, já por si, não é? Foi daquelas posições em que eu observava o público e via o público a ser mesmo surpreendido pela peça que ali estava. Porque a peça, não sei, era perfeita para o espaço, a proporcionalidade, o Zé Pedro Croft é exímio nisto, não é? Então ele tinha uma peça com uma proporção descomunal. Não, a relação com o espaço era perfeita, sabes? Era a proporção nesse sentido, a escala sim também. Produzia a tensão necessária de equilíbrio perfeito entre aquela arquitetura, aquele espaço vazio e a peça. E ela própria estava num equilíbrio tenso. Então criávamos aquela suspensão e depois tinha os espelhos. Isto foi com a curadoria de João Silvério, que trabalhou muito com o Zé Pedro. Isto foi um ano de trabalho deles, em sintonia connosco. Montámos a peça no espaço uns meses antes para fotografar, isto nunca me tinha acontecido, foi inédito, só com o Zé Pedro é que estas coisas acontecem. E eu acho que o lado interessante desta peça é que esta peça foi adquirida pela coleção António Cachola e foi muitas vezes já mostrada, portanto é uma peça que as pessoas já reconhecem. Em diferentes contextos. Mas nunca mais foi mostrada como nada. Falta-lhe espaço, não é? Falta-lhe essa relação direta mas acho que isso é difícil. Vai ser difícil encontrar um espaço, ou é um espaço exatamente com aquelas medidas, porque o artista pensou a obra para o espaço. Eu acho que isso é esse caso paradigmático, não é? Da obra pensada para o lugar, que acontece muito na Appleton, mas aqui é menos óbvio porque é uma escultura e tu dirias, retiras a escultura, está tudo bem, não é? Não é uma instalação, que é mais fácil de entender que é para ali, como a do Nuno Sousa Vieira, não é? Que era mesmo a nossa parede que rodava, sei lá, aí é fácil a pessoa, ok, sai dali, não faz sentido, ou de Cabito Arranjo. Esta era uma escultura e o que é engraçado é que realmente foi feita para ali e ainda hoje acho que se percebe isso. Muito bem, então se calhar agora mostramos um projeto que é exterior. Vamos lá ver. Exterior à Appleton, mas que também é muito especial e que aconteceu porque uma série de circunstâncias Este projeto é difícil falar nele. Eu dei uma aula inteira na Católica sobre isto, imaginem. Eu agora vou falar nisto. Como é que eu vou falar nisto? Isto é Santa Isabel, o céu para Santa Isabel. Tenho que tentar resumir. Então, o céu de Santa Isabel nasce a partir de uma série de coincidências. A primeira coincidência era que durante a exposição do Michael Bieberstein na Appleton, Works on Paper, eu recebo o convite de Delfim Sardo para integrar a Trienal de Arquitetura. Isso é a primeira coincidência. A segunda coincidência é que achei que não devia ter progredidos em convidar o meu irmão, que é arquiteto, para fazer um projeto para a Trienal de Arquitetura. Eu tinha muitos complexos sobre estas coisas, o irmão e tal. Mas não, é uma oportunidade boa para ele, é um projeto, podemos fazer aqui um projeto e assumir esta irmandade. E quando convido o meu irmão, estava o meu irmão a vir de uma reunião com o padre José Manel, da Paróquia de Santa Isabel, em que tinha acabado de lhe ser pedida a ele e ao Gabinete de Engenharia do meu pai o projeto de reabilitação da Igreja de Santa Isabel. E ele, desta reunião, está o processo de montagem do Michael, o Michael não estava lá,
eu faço-lhe este convite e foi, não sei, foi uma iluminação divina. E ele disse, isso era incrível, eu quando recebeu o convite para a Trinidade, disse, era incrível pensar numa ideia de pintar aquele teto preto com uma pintura da mãe, daquilo juntou-se ali tudo. E ficámos os dois, isso era incrível, fazíamos, ele começou logo a imaginar uma escala, uma maquete à escala, agora não vou dizer certo, não sei, para quanto, mas é aquela escala que os arquitetos estudam, que é certa para tu poderes entrar e já entrar por baixo e ver. E surgiu assim, a ideia do projeto surgiu assim, fomos falar com o Michael ficou maluco, foi ver a igreja, ficou doido, disse que era um sonho dele desde sempre, e disse logo que sim. E a seguir fomos falar com o padre Zé Manel, foi a parte final. Eu lembro perfeitamente que aí já tinha inaugurado a exposição, portanto eu podia mostrá-lo. E eu acho que foi literalmente levar o padre pela mão para conhecer a obra do Michael e perguntar se ele estaria interessado nesta proposta. E pronto, então o padre Zé Manel adorou, porque nós em baixo tínhamos works on paper, tínhamos aguarelas em cima, mas em baixo tínhamos 3 telas do Michael. Muito mal iluminadas, segundo o Mike, que é uma desgraça de iluminação para as telas dele, mas era tão generoso que aceitou que as telas estivessem ali em baixo e que foi possível então assim o padre ver as telas do Mike e ter uma noção diferente, não é? Só com os desenhos da pintura, claro. Da pintura, e disse logo que sim. E então entramos neste processo de agora temos que angariar dinheiro, primeiro vamos fazer a exposição, marcámos o Delfim adorou a ideia também, portanto entrou na Trienal de Arquitetura. Apoios, lá está, a Jular apoiou, uma empresa de construção que é. Agora que estupidez, agora devia-me lembrar do nome. Pronto, agora não estou a lembrar de repente, depois digo. Houve várias sinergias para ser possível fazer esta maquete e apresentá-la na Appleton. Aqui não está a imagem da maquete na Appleton. Isto já foi na estratégia de angariação de fundos, numa fase a seguir. Que foi transportada mesmo para a igreja, portanto dentro da igreja estava a maquete e a maquete era muito bonita porque era uma maquete toda em madeira e em cima então o Michael desenhou o que seria a proposta dele para o céu de Santa Isabel e era possível ter mesmo uma ideia do que aquilo seria. Claro que o Michael avisava que à medida que fosse pintando provavelmente aquilo já não ia ser exatamente aquele modelo e entramos a seguir a mostrar a maquete, então tendo a maquete na angariação de fundos para isto ser possível, era preciso pagar ao Michael, era preciso fazer obras também do teto, impermeabilização, preparar o teto, como é que se preparava. E no meio disto, quando fomos percebendo que era muito difícil conseguir dinheiro, estávamos com imensas dificuldades, foi muito difícil mesmo, o Michael decidiu que queria fazer isto pro bono. Foi assim um passo muito importante, o projeto avançaram-se com as obras para preparar a tela. E na véspera do dia em que íamos, ele vinha a Lisboa ter connosco escolher as tintas, o Michael morreu. E o Michael morre, portanto foi assim, foi muito difícil, não é? Morreu novo, completamente sem estarmos à espera. Sim, desesperado, claro. Desesperado. E nós achámos que este projeto tinha caído, nesse dia achámos que o projeto tinha acabado, até que eu me cruzei com a Nusha, com a viúva do Michael, uma cerimónia do Michael que ele fez, que ele tinha dito que um dia quereria que fosse em Santa Isabel com o céu dele, não é? Não foi com o céu dele, infelizmente, e nesse dia a Nusha, que eu mal conhecia, porque a minha relação era direta com o Michael, veio ter comigo e disse, eu gostava muito que tu incumbiu-me continuasse o projeto. E pronto, reunimos equipas, envolveu-se o Julião Sarmento, envolveu-se o Delfim Sardo, envolveu-se muita gente, eu não quero dizer muitas mais para não falhar, mas foi muita gente que se envolveu com muito ânimo e foi muito especial, realmente parece uma coisa meio esotérica, mas eu acho que houve aqui qualquer coisa que nos transcendia a todos, foi muito especial a maneira como tudo foi acontecendo, chegámos até à Factum Art, que foi quem acabou por concretizar, houve vários caminhos que foram pensados, desde pintores a reproduzir, havia vários estudos do Michael, entretanto já não era este, havia vários estudos para o seu, só que eram destes também, eram pequenos, até que foi o Julião que avançou com a decisão de que o mais fiável era tentarmos reproduzir este, porque era o que tinha uma escala maior, mais próxima do que seria, e para sermos mais fiéis à intenção do artista, sem falhar, porque nos outros casos era muito fácil
haver um desvio. E apareceu, pronto, não consigo contar detalhes, senão ficávamos aqui mais uma hora, mas surgiu a Factomart, que é uma empresa espanhola que tem uma fundação que apoia projetos assim, pro bono também, que só nos cobrou o preço de custo para isto e que basicamente reproduziu isso, fez um facsímile da pintura do mar. E pintaram tal e qual como o Mike, isso foi muito engraçado, como ele pintava, com as pessoas. Com os aerógrafos. Sim. E, portanto, aquilo era um cenário, pareciam os astronautas, aquilo era muito engraçado. E foi um privilégio, eu acho que é o projeto mais especial em que eu trabalhei na minha vida. Foi um privilégio subir lá acima, semana a semana. E durou quanto tempo esse processo até estar... Desde que faz a que faz. Desde que surgiu esse convite para a Trienal de Arquitetura e de até estar acho que o Michael é 2010, a Trienal é para 2010. Há um blog que chama-se Céu para Santa Isabel, está lá a cronologia, mas acho que é 2010 e inaugurou, julgo eu, 2016. 6 anos. 6 anos. E depois, entretanto, o resto da igreja está a ser ainda reabilitada e está linda. É uma igreja que é muito interessante em Lisboa. É o maior teto das igrejas de Lisboa, maior que a Basílica da Estrela. E realmente olhamos para a maquete e para o que lá está e é igual. E a maquete está permanentemente lá, não? Não, a maquete saiu. Foi retirada. A maquete teve para uma angariação de fundos, foi uma altura de angariação de fundos, porque depois quem acabou por apoiar isto foi a Santa Casa da Misericórdia, que apoiou totalmente o Céu de Santa Isabel. E também outra coisa que foi extraordinária, a maneira como foi para a Isabel, recebe um telefonema de repente e na altura era a Santana Lopes que disse que como é que ainda não tinha que ter com ele, que ele queria apoiar isto, e foi apoiado, avançou. E assim aconteceu nesse ano, 2016, inauguramos o Céu de Santa Isabel. Este não foi o primeiro projeto que, digamos, Appleton fora de portas da estrutura física da Appleton, pois não? Houve outro. Pergunto-te. Achei que tu tinhas investigado mais depois deste sei que houve. Depois deste sei que houve. Antes deste não sei se houve ou não houve. Não, acho que não. Mas foi o primeiro projeto assim fora de portas. Posso estar a esquecer de alguma coisa. Não sei se incluís aí itinerâncias, isso vão acontecer. Que eu estava a falar, eu sei que depois houve com mais regularidade itinerâncias. Se houve alguma parcerias com outras entidades e etc, não é? Sim, isso foi acontecendo, mas é que isto é um hiato, é 2010 a 2016, são 6 anos. Eu acho que este é um projeto diferente, é um fora de portas completamente diferente, não é? Porque isto já sai do âmbito que há, portanto, eu nem sei bem qual é o meu papel aqui, na verdade. Eu fui uma espécie de gestora de um processo que eu não era técnica em parte nenhuma, não. Eu fui juntando peças. Esse foi o meu papel. E comunicando. Mas por isso é tão fora, não é? Os outros projetos que acontecem fora de portas, aí são mais projetos ligados ao nosso espaço e à nossa atividade. A ligação aqui à nossa atividade é uma ligação pontual de termos apresentado lá a primeira, não é assim tão pontual, mas oficialmente a ligação é a exposição da Trienal de Arquitetura. Depois disso há um envolvimento emocional, há um envolvimento a muitos outros níveis, não é? Muitas camadas que nos trazem até à concretização do projeto. Mas, na verdade, isto não é bem um fora de portas, não é? Isto é um projeto paralelo. E eu aí acho que é um projeto também em que também sou mais eu, Vera, que me envolvo. E não tanto a Apple, tanto propriamente. Entidade. Embora a entidade, claro que sim, sempre envolvida, claro. Mas é uma coisa mais pessoal, sim. E eu agora gostava que tu falasses um bocadinho de uma série de outros, porque a Appleton funcionou também como estrutura de acolhimento de projetos que tu foste convidando. Não diretamente artistas, mas projetos como o Empty Cube, ou como, não é? Sim. Como o Recess, na altura. Sim. São projetos curatoriais, porque na altura parecia-me importante. Eu acho que aí foram decisões estratégicas para afirmar o caráter da Appleton. Porque eu queria muito afirmar esse caráter de diversidade e achava que, quer dizer, uma pessoa a programar o tempo todo pode tornar-se dentro do... Acaba por haver um padrão, não é? Por muito que nós tentemos diversificar para ali ou diversificar. E a Appleton era bastante diversificada. E eu acho que foram sempre
ideias de diversificar de uma maneira mais óbvia e pôr pessoas a pensar projetos para ali. O Empty Cube surgiu de uma maneira, o Recess de outra, foram convites, ambos. E eu juntaria aí também o projeto de garagem, que também é que, não é? Que a Appleton funciona como... De uma outra forma. Sim. Sim. O Empty Cube é muito interessante porque nasce eu apaixonei pelo projeto do João Silvério, quando o vi naquele espaço da Filomena Soares e percebi que ele estava ali com problemas também de financiamento. Esta. Isso vai ser engraçado explicar. Francisco Queiroz. Sim. O João estava ali, ia perder a sala e estava ali num dilema porque o projeto estava assim, muito vivo, né, na altura. E então eu disse, olha, mas traz o projeto para a Appleton, que era um projeto que a principal característica na altura era ser um projeto só para uma noite. Essa era a característica, ia acontecer num espaço definido, com características definidas. Sim. E eu convidei o João para fazer isso na Appleton, porque achei que me ia trazer uma diversidade, não é? Uma coisa de uma noite. Ia ser de certeza interessante para ambos. E ele disse que sim. Até perguntei qual era o valor dele anual, disse, ok, vamos arranjar um apoio, não era nada especial. Quando ele entrou na Appleton, disse, o valor anual que eu te disse não faz sentido nenhum, deixou de fazer todo sentido, não é? Porque o teu espaço é 5 vezes maior do que aquele em que eu estava, não é? E eu, não pensámos nisso. Pronto. E então, é aí que surge a ideia do cubo e eu digo, então e se nós fizermos uma espécie de zip da Appleton? Vamos fazer um zip, vamos transformar a Appleton no teu espaço. E envolvimento através do meu irmão, arquiteto, João, pedi-lhe para desenhar um cubo. Um cubo com a área da sala da Filomena, mas era 3 metros por 3 metros. 3 metros por 3, modular. E pudesse ser montado e desmontado cada vez que era apresentada. Exatamente. Apoio da Gelar, que foi quem apoiou a maquete de Santa Isabel, lá vamos sempre aos mesmos, coitados. E eles apoiaram, fizeram a construção, para o ano também. E o meu irmão também fez graciosamente o projeto. E assim nasce este cubo, que foi um problema para o João, porque o João estava a escrever a tese dele de mestrado e não falava do cubo, não é? Falava de um projeto para uma noite numa sala e de repente teve que refazer a tese dele de mestrado porque o cubo passou a ser um elemento importante no projeto. Porque os artistas apaixonaram-se pelo cubo e de repente queriam mostrar o cubo. Ora, a ideia era só o cubo estar em frente à porta, pintado de branco, e a pessoa ter a sensação que a sala tinha ficado pequena. Só que os artistas, quando iam por trás, viam o cubo e viam esta estrutura de madeira, como se vê aqui, não é? Começaram a querer fazer projetos para o cubo. E houve inclusive o projeto do Lunga, não é? Que é desmontar o cubo. Houve vários projetos em que o cubo é que era o objeto que estava a ser explorado. Claro, completamente. E este aqui é um exemplo disso, em que o Francisco Queiroz faz um espetáculo de marionete, de puppets. Sim, marionetas. Sim, marionetas. E o público estava todo dentro do cubo, só que o cubo estava sem paredes, portanto o público estava todos lá dentro, eram muitos, a ver. O público estava numa espécie de jaula. Então imaginem, o cubo estava encostado à entrada da Appleton, então as pessoas não passavam do cubo e ele estava na zona grande, no espaço grande, que é o resto da sala, portanto as pessoas estavam em 3 por 3 metros quadrados, todas apertadinhas, a ver espetáculos do Francisco Queiroz, esta ironia da inversão. E o cubo foi muito interessante. O cubo, eu acho que o Empty Cube funcionou durante 2 anos, até que o João decidiu mesmo que queria acabar. Momento, sim, acabou com o Paulo com o Paulo Mendes, Paulo da Vida, quer dizer, acabou com o Paulo Mendes, assim um momento bastante performativo, ativista. Também. Sim, ativista. E foi o fim do Empty Cube na Appleton. Cada projeto foi sendo apresentado sempre nesse registro de uma noite, não é? De uma noite, esse pressuposto manteve-se sempre. Sim. E no fim, sempre propostas muito diferentes. Sim. E há um site que também conseguem ver, emptycube.org, acho eu. E lá vem tudo o que foi apresentado e houve coisas absolutamente incríveis. A vela do Ignázio Abali a apagar-se, que era exatamente 3 horas e as pessoas iam vender, era só uma vela a apagar-se em cima do cubo. Houve vários projetos muito, muito especiais. E pronto, o cubo é do João, nós oferecemos-lhe o cubo, está guardado, nós sabemos se ele vai fazer algumas vezes. Também itinerou, Sim. não é? Sim. Mas chegou a ir a Coimbra e a Tomar. Foi a Tomar.
Ah, Tomar estava muito engraçado, encaixado dentro daquela galeria. Mas quem era? Já não me lembro se era o Gonçalo Barreiros. Olha, vês, só me lembro do Clube Encaixado. Ou o João Seguro, não me lembro. Não me Mas era. Não, o João Seguro foi o primeiro MTQ, não foi? Na Filomena. Foi. Não. Não foi o primeiro, na Filomena. Não. Foi dos primeiros, mas foi na Filomena, acho que não. Talvez, mas não me lembro já muito bem também. Mas sim. O Appleton Recess. O Appleton Recess. Que eu convidei. Não sei se aqui há alguma imagem. Deixa-me procurar. Tá, do Recess. Está essa, da Anel Costa. Depois falar. Estou a brincar. O Appleton Recess foi um convite feito ao Bruno Marchand e à Ana Colette. Foi mesmo foi um pedido, lá está. Eu acho que coincidiu, se calhar, com. Não sei se coincidiu temporalmente com o MTQ ou se foi a seguir. Já não me lembro. Era um projeto curatorial, queria que houvesse um projeto curatorial diferente, qualquer coisa que. E vocês é que imaginaram este conceito, o Appleton Recess, que era um intervalo. Era, exatamente. Então, era um intervalo na programação da Appleton. Sim. E entendemos que exatamente como um intervalo, justamente. Sim, chamava 15 dias de duração. Só 15 dias de duração. E a vossa ideia era cruzar, no fundo, 3 artistas, era intergeracional, diria eu, artistas que podiam estar desaparecidos, artistas desaparecidos, vivos mas desaparecidos, artistas que já não estavam menos vivos. Presentes no contexto. Sim. E um artista jovem, não é? A partir daí havia sempre uma... E havia sempre uma peça ou um conjunto de peças que vinha de uma coleção. Exatamente. Privada. Portanto, havia aqui uma uma obra série... produzida especificamente, não é? Sim. No caso aqui a peça da Ana Yokoshi, que está no chão com estas peças brancas. Foi feita todas. especificamente. Foi feita especificamente. E eu acho que era muito interessante o Recess, porque eu aprendi imenso com a Appleton Recess. Então com a Ângela Ferreira, a questão dos empréstimos de obras, porque nós não lidávamos tanto com isso, não é? Sim, porque aqui a exposição, estes projetos do Appleton Recess, no fundo transformavam a Appleton numa espécie de agora vamos ser um museu durante 15 dias. Era. E trabalhar como um museu, nesse sentido dos empréstimos de obras, de pedir obras a coleções privadas, institucionais. E porque lá tinhas o lado da produção, claro, do artista que estava a produzir especificamente. Portanto, tinhas uma série de variáveis muito interessantes, só que depois eram só 15 dias. E na altura isso era... Fazíamos uma pequena publicação também. Sim, mas era manual, produzida manualmente com uma tiragem super reduzida de 5 exemplares, acho. Exatamente. Para cada das edições do... Essa não dá para deixar aqui na biblioteca. Não, são muito raros. Mas sim, tinha essa mais-valia de poder ser pensado quase como um projeto de museu, nesse sentido, não é? Sim. E a garagem? E a Appleton Garagem surge... É uma coisa que surge um pouco mais... Muito mais recente. Há aqui alguma imagem? Vamos ver. Acho que há de Ricardo assim, deixa eu buscar. Não. Eu já vi que havia. Não, acho que não. Acho que é aqui, esta é. Esta é uma garagem em Santa Isabel. Ok. Claro que é. Uma garagem. Olha, aqui podemos ver o teto. Aqui dá para ver o céu do Mike, lá está, é bom. A Appleton de Garagem surge já numa outra fase, não é? Que já tínhamos, porque ambos os projetos que falámos aconteceram enquanto Appleton Square, antes de mudarmos para non-profit. E a garagem surge porque há uma necessidade de criar um outro eixo de programação. Se calhar isto vem desde lá de trás, não sei, dessa vontade. Já havia presenças também, artes performativas, já havia música, já havia pontualmente. E no fundo é um convite feito aos dois artistas, Manuel Mota e David Maranha, para desenharem uma programação de música. Só que a garagem, chama-se garagem porque começou por se definir que o espaço a ser ocupado seria sempre uma micro-garagem que nós vamos ocupando o edifício como dentro. E havia uma micro, só cabe um carro lá dentro. E então à noite é nossa. E então chamou-se garagem por aí, mas descobrimos rapidamente que o interessante era que fosse uma programação nómada. E um dos lugares que nós ocupamos, porque temos boas relações com o Senhor Prior de Santa Isabel, é a igreja de Santa Isabel. E entre muitos outros, temos um terraço ali na Rua do Centro Cultural, também que ocupamos. E
E a programação garagem é uma programação de música, mas que às vezes também faz uma provocação, provoca um artista visual a trabalhar o som ou mesmo a música. E para sair da sua zona de conforto, por exemplo, o Jorge Queiroz fez uma peça, acho que tinha mostrado uma vez uma peça de som e fez. E existe tudo o que é música agora é a garagem. E depois existe no verão, concentrado, já vamos para a quarta edição do Festival Garagem, que aí é uma concentração, e é uma concentração com muitos convidados, artistas internacionais, é uma programação mais internacional. É uma semana, mais ou menos, não é? São 2 semanas, mas normalmente é quarta, quinta, sexta. Sim, e acontece entre vários lugares, e eu acho que foi muito importante, tal como na altura foi o MTQ, foi o Recess. Eu acho que a garagem vem fortalecer o que é a Apple também, dar-lhe força, esta história de ir criando dinâmicas. E também, no fundo, chegar a outro tipo de público. E chegar sempre a outro, sim. Não só das artes visuais. E aqui é mais isso, só que no vosso caso estávamos dentro do mesmo métier, não é? Aqui realmente é um público diferente e é muito interessante. Eu gosto muito da programação da garagem, estou muito contente. Sim. Falaste que esta programação da garagem surge numa outra fase da Appleton, essa mudança para a Associação Sem Fins Lucrativos. O que é que mudou em 2017? Porquê que decidiram? Porque estávamos cansados. Estávamos cansados de não ter dinheiro, quer dizer, continuamos sem ter, mas achámos que ia mudar muito, não vou assim tanto. Mas piorou, não sei, se calhar piorou, mas na verdade, na verdade, nós estávamos no melhor e no pior dos mundos. Por um lado era o melhor dos mundos na questão de, não sei, galeria, tínhamos uma relação excelente com os artistas, eu acho que foi sempre por isso, foi um espaço muito de artista, porque tínhamos essa relação ótima de eles não repetiam, não é? Portanto, eles sempre estavam na Apple, estavam descontraídos a fazer o que lhes apetecia, tinham essa liberdade. Portanto, aí tínhamos o melhor dos 2 mundos com os artistas, que era ótimo. E eu às vezes pensava que é tão injusto para os galeristas, não é? Porque aqui é tudo bom, aqui é tudo. Aqui é tudo, depois vão refilar para casa, não é? Exato. Mas depois tinha o pior dos 2 mundos no outro lado, que era o lado do suporte financeiro, do financiamento, da gestão. Porque, por um lado, quando havia grandes aquisições, nós não fazíamos parte das opções sequer, não aparecíamos sequer como listados. E eu sei que havia mesmo, as pessoas recebiam listas e propostas e tudo. Portanto, nós não aparecíamos. Os colecionadores não iam ter connosco naturalmente, diziam, não, aquele espaço é onde se fazem instalações malucas. E pronto, nós até fomos vendendo para instituições, mas eram coisas muito especiais. E, por outro lado, os colecionadores não iam, mas pedir dinheiro, sendo profit, era muito mais difícil. Claro. E então, onde é que nós estávamos? E a essa altura foi preciso definirmos. E mesmo a relação com os galeristas era complicado, porque havia a questão das vendas, porque sendo profit eu também, quer dizer, ganhava uma porcentagem, não ganhava 10%, não é? Como hoje em dia ganho, se vender qualquer coisa, eventualmente ganho 10% ou não ganho nada. Se houve um grande investimento do artista, não ganhamos nada de todo. Mas na altura havia essa negociação, claro, estava ali a investir, era a minha fonte de financiamento. Então havia muita entropia às vezes com os galeristas. Mas o que é que tu és? Mas tu queres ser galerista? Mas tens que definir, tens que entrar numa... Tens que definir. Eu acho que isto foi uma forma de definição. Foi basicamente, devemos definir, nós queremos estar daquele lado, nós queremos estar do lado dos espaços independentes. Nós definitivamente não queremos ser galeria e, portanto, vamos tirar partido disso. Vamos poder pedir dinheiro com outra legitimidade. As pessoas vão acreditar que a seguir não vamos comprar carros e casas, não é? Que o dinheiro vai ser reinvestido. E pronto, eu acho que a mudança partiu desta, foi mesmo uma necessidade. E eu achei que com a mudança tinha que haver mais mudanças. Lá está, depois é o meu lado da comunicação, que é não podemos simplesmente mudar o regime jurídico. Então vamos mudar a identidade. E toda a gente dizia muito Appleton, e eu achava piada. Deixavam cair o Square e eu a corrigir. Appleton Square, agora é o contrário. Agora dizem Appleton Square, eu não, Appleton, lá para o lado. Então há esta coisa
a vontade de mudar de identidade. E também de registro de modelo de programação. E de modelo de programação, são as duas grandes mudanças. Foi, ok, então, porque começou a acontecer, por exemplo, o João Onofre de repente quis usar só a sala de baixo, eu comecei a ter assim umas surpresas, porque lá está, é o que dizemos, não é? O padrão, há sempre um padrão, por muito que nós queiramos não entrar nele, acaba por haver. Então, os próprios artistas iam mostrando que havia necessidade de mudança. E pensei nisso, pensei que eram 2 espaços, dá para dar mais oportunidades, não é? No fundo, duplicamos oportunidades. E aquilo que dizias há pouco, não é? De ser um espaço que também recebe propostas e que claro, propostas. Claro. E de repente estava a ligar, assim, Exato. Tínhamos 2 espaços, portanto, as oportunidades abriam-se nesse sentido. E até poder coordenar programas no sentido da exposição do primeiro, do resto de chão, poder eventualmente ter uma relação com qualquer coisa que possa acontecer. Eu acho que isso é um lado muito interessante. Isso é uma coisa interessante que eu fui percebendo, é que a Appleton serve para contextualizar, o que tem acontecido nos últimos 16 anos, não é? Tu consegues contextualizar. E eu acho que isso é um lado muito importante desta nova definição, é que os artistas trazem geralmente públicos diferentes, não é? Sempre. E ter um artista, às vezes até é mais interessante quando as coisas nem se ligam e quando são completamente mundos que não se tocariam, claro. E tu vês os mundos a cruzarem-se de uma maneira muito interessante. E eu acho que isso foi uma mudança ótima. Os cursos caíram, a parte pedagógica caiu muito. Mas de qualquer forma vocês temos um serviço educativo, portanto acabamos por ter um serviço educativo mais ligado diretamente às exposições e menos aquela coisa mais... Era mais aleatória de fazer cursos. Com o público escolar, não é? Sim, público escolar e académico. Pois, isso é interessante. Sim, é interessante e agora estamos numa fase um bocadinho... Estamos a dar uma volta ao serviço educativo, mas tínhamos uns QR codes, mas não funcionavam. As pessoas não aderem assim tão bem a ser guiadas através do QR code, mas tínhamos isso. Eu divertia-me imenso a experimentar os QR codes, sempre que vinha eu ia ver a exposição com o QR code e era divertido. É uma maneira lúdica de ver a exposição, eu acho interessante. Mas a ideia é assim, a ideia é apostar no serviço educativo sempre e agora tivemos 3 meses fechados, portanto também estamos um bocadinho a retomar sobre isso. Explica-nos já agora porque que tiveram 3 meses fechados, porque é importante falarmos também sobre isso. É importante, então nós tivemos 3 meses fechados porque isto, virámos non-profit, eu digo virámos non-profit de brasileiro, porque virámos foi a mesma mudança e a contar com o óbvio que é que o Estado nos vai apoiar, claro. Eu acho que prestamos serviço público e acho que a cultura, acredito nesse modelo, que a cultura deve ser apoiada pelo Estado, acredito nisso mesmo e não tenho qualquer vergonha em dizer isso, apesar de achar também que o complemento privado é fundamental. Acho que as duas coisas devem conjugar, infelizmente em Portugal não existe uma política que incentive verdadeiramente os privados e é pena. Nós acho que somos dos poucos espaços que têm ainda um financiamento privado e assim ainda um valor razoável e que permite, lá está agora, estar a sobreviver, mas o que nos aconteceu simplesmente foi que em Portugal há 2 tipos de apoios para este tipo de espaços como o nosso. Há os apoios pontuais, que são geralmente apoios a projetos pontuais, que diz tudo, não é? Apoios a projetos. E ao fim de 4 anos enquanto associação, independentemente do histórico ser de 11, na altura nós tínhamos 11, mas não interessa, só ao fim de 4 anos é que podemos ir aos apoios chamados sustentados. São apoios já de outro porte para estruturas já. Assim. No fundo ajudam a suportar a programação Pronto, e o nosso goal foi sempre chegar aos apoios sustentados, então a partir daí ganhar esse novo fogo, não é? Para poder, uma das nossas lutas, que eu tenho dito, é pagar FIIs aos artistas, por exemplo, e porque durante este tempo todo, não é? Íamos vivendo como fomos falando aqui, de apoios pontuais daqui e lá, e muitas vezes os artistas prescindiam de receber para poderem estar connosco, e houve essa generosidade sempre dos artistas. E chegámos a um ponto em que eu achei que não era possível continuar a trabalhar assim. Os artistas têm que ser pagos para fazer o seu trabalho. E é uma vergonha nós mesmo acharmos que o presente é a exposição, não é? O presente não é a exposição, o artista vai trabalhar, não é? Quem está a receber o presente é o público, a seguir quando tem a exposição ali de graça, não é? Para ver.
E então nós concorremos, não podendo concorrer aos sustentados logo, concorremos logo aos pontuais e fomos ganhando os pontuais. O primeiro ano que ganhámos foi 2021, em 20 tivemos o apoio extraordinário da Câmara de Lisboa por causa do Covid, depois apanhámos também esta questão toda da pandemia, mas fomos conseguindo apoios pontuais, que são apoios bastante mais limitados para programação, mas que foi um fôlego novo que nos permitiu, lá está, começar a pagar FII aos artistas, defender esta ideia que os artistas não devem trabalhar de graça, que eles devem ser os primeiros a dizer que não querem trabalhar, não podem trabalhar de graça. E é básico, pronto, tornou-se básico para nós. E a partir do momento em que tu entras neste registro, não és capaz de voltar atrás, não é? Então, quando concorremos aos sustentados, para nós era óbvio que, pronto, presunção, achámos que íamos ganhar. E perdemos os apoios sustentados, com surpresa nossa. Achámos estranho perder, era uma boa candidatura, era uma candidatura em que duplicávamos o FII dos artistas, investíamos em recursos humanos, portanto era uma candidatura muito virada para equipas, para pessoas, e com esse espírito muito de criar sinergias, lá está, com as várias parcerias, há várias que foram crescendo, as itinerâncias, portanto havia lá também muito social, um caráter muito social também na nossa proposta, e perdemos. E reclamámos, fizemos tudo o que tínhamos de fazer, não é? E não conseguimos nada, e inclusive na última fase de reclamação eles podem nem sequer responder, não responderam. E basicamente eu acho que o fechar foi por duas razões. Uma razão objetiva, não há dinheiro. O ano passado chegámos ao fim do ano a negativos, porque depois vai nascendo isto e aquilo e nós queremos tudo e aquele artista também pode vir à garagem, dá para pagar vir, pronto. Chegámos ao fim do ano a negativos. Portanto, era uma forma de recuperar um bocadinho o fogo, porque íamos ver só do nosso mecenato que não é suficiente mesmo para suportar a nossa atividade. Candidatámos aos pontuais, que as candidaturas abriram a 31 de dezembro, com um plano de execução só a partir de junho, portanto, de repente ficámos com um hiato de 6 meses sem apoio. Ainda não sabemos se ganhamos ou não, ou perdemos. Portanto, o nosso orçamento, que era para Y, passou outra vez para X, portanto, voltámos à situação em que estávamos, sem saber se ganhamos ou não ainda. Claro. E o que eu defendo é que a partir de agora é muito complicado voltar ao que era antes. Claro. Eu a partir do momento em que ando a defender que os artistas devem ser pagos, eu não vou voltar a não pagar. Portanto, fechámos 3 meses para esse ganhar tempo também serviu para repensar algumas coisas em termos estratégicos? Serviu para tomar decisões de fundo, que para já é essa decisão, que só continuamos se conseguimos, ou por via do Estado ou por via dos privados, conseguir o apoio necessário para tratar as pessoas com dignidade e para não sentir que não o fazemos e para nos mantermos coerentes nestas nossas afirmações. E serviu para isso, e eu acho que é sempre bom. No fundo é um momento também de viragem para nós, é um momento muito importante nessa definição e nessa posição, e que é uma posição um bocadinho radical, porque se não conseguires, não consegues, o projeto acaba. E então temos que nos preparar para essa outra hipótese, que é, se perdermos os apoios pontuais. Este ano já não há volta a dar, porque já me comprometi com os artistas todos e já lhes disse que se perder os apoios pontuais, não sei onde é que eu vou, mas vou arranjar a verba, não sei onde, mas vou arranjar a verba que fiquei de arranjar. Mas se o Estado te diz 2 vezes seguidas que não te apoia, tu pensas, será que eu devo continuar, não é? E então eu acho que há aqui uma decisão, pronto, também muito pessoal, e que é, vamos ver se queremos continuar ou se... ver. Ou pelo menos continuar neste registro, não é? A continuar neste registro. E agora que eu não ia para um plano C, não ia, porque as pessoas diziam, então, espera, se nós perdemos, plano C, porque eu já passei de um A para um B, não é? Porque a proposta que foi sustentada já não era a proposta que foi a pontuais, não é? Tudo se reduziu outra vez, o FII dos artistas reduziu-se outra vez, o número de propostas, perdemos os internacionais, perdemos as coproduções, portanto, o que é que nos focámos? Em nacionais, e eu acho que essa foi, ok, a nossa lógica é, então vamos apostar nos portugueses, vamos apostar nos artistas portugueses outra vez mais. Os internacionais são obviamente mais caros de trazer por todas as razões, e portanto já passámos do plano A para o plano B, e quando os programadores, naturalmente, o Manuel, o David, a Teresa, não é? Todos, então, mas e o plano, temos de ter um plano C para o caso não ganharmos apoios, eu não trabalho com plano C. Portanto, vamos para o plano B, e se perdemos os apoios,
temos que arranjar, não sei como, mas vamos arranjar. Vamos arranjar. E então é assim que temos. Também foi um statement fechar portas e, curiosamente, emprestámos o espaço para situações ligadas à autarquia. No fundo, emprestámos para um projeto de teatro da Isabel Rodrigues Costa, que estava a ensaiar para apresentar no Teatro do Bairro Alto. Pronto, que não tinha espaço para ensaio, a APA também emprestou. E lá em cima teve o BAC, o Banco de Arte Contemporânea, a fazer um estudo sobre os cadernos de instrução para a Ana Vieira. Certo. E, portanto, também foi um período em que nos deu uma certa satisfação não estar completamente fechados, porque nós estávamos a trabalhar, não é? Tivemos de trabalhar nos... Só não estavam a apresentar programação. Mas a essência, quer dizer, a nossa natureza é esse caráter de estar aberto ao público. Isso gostava-nos muito mesmo, não ter essa... Então, ao entrar nestes 2 projetos, entraram pessoas, voltou a haver esta interação, a haver artistas, e gostávamos muito de que o espaço tivesse a sua utilidade durante esses 3 meses, porque sim, foi também uma forma de manifestação. Agora, pronto, se sintam falta da Apple, não sei se alguém sentiu. Eu acho que sim, não sei. Foi manifestado por várias pessoas e não só, e entidades. Mas as pessoas mentem, Ana, nunca sei se me dizem a verdade. Eu acho que os artistas sentiram, os artistas que não só, que trabalharam diretamente com a Appleton ou que iriam trabalhar, e aqueles que frequentam com regularidade a programação e que vão acompanhando, esses de certeza absoluta que sentiram, sim. Outra coisa que eu queria, e se calhar terminamos com esta questão, tem a ver com a possibilidade do projeto se alargar, e aconteceu pontualmente nestas relações com as parcerias para fora das fronteiras de Portugal. Sim. A primeira grande parceria, e que é muito interessante, nós até brincamos, dizemos que é o Espaço Irmão, que é a DIDAC do David Barro, porque o David foi conversar comigo na altura em que não se percebia o que era a Appleton Square. Ele teve imensa graça, porque um dia veio lá e disse: Vera, explica-me lá o que é que isto é, que eu não percebo nada. E conversámos imenso, e eu estava numa fase em que estava a pôr em causa o que era a Appleton Square, e ele estava a abrir o projeto dele. Eu acho que, de certa forma, inspirámos um ao outro, porque ele gostou imenso do modelo, de não repetir artistas, da parte de ter... Gostou de várias coisas do nosso modelo, portanto eu acho que ele se inspirou um bocadinho na Appleton, na essência da Appleton Square, para criar a DIDAC. Depois fisicamente é um espaço parecido, porque não é um white cube, é um retângulo, mas é um white cube no seu conceito, não é? É um espaço branco. E depois ele inspirou-me imenso para eu ter força para virar non-profit, sem fins lucrativos. Porque ele disse logo que eu por esse caminho, para mim fazia sentido ir de outra maneira. Isso, quando eu entrei, não é, nessas dúvidas todas, o facto de ter um projeto irmão que assumiu logo, queria fazer uma parceria connosco, íamos trocar as posições, que ia por esse caminho, ele fez uma fundação, porque lá faz mais sentido que assim seja. Eu fiz uma associação, porque em Portugal faz mais sentido que assim seja. Mas foi muito simbiótico, e hoje em dia o que fazemos é muito o David, na verdade, para ser sincera e justa, que programa ambos os espaços, porque ele... É raro ser eu escolher o artista que vem, ele propõe muitos, porque ele tem meias ganas, não é? E é uma pessoa incrível. E então ele propõe rapidamente a fazer uma proposta, e eu gosto sempre das propostas que ele faz. E ele geralmente também escolhe... Queria tanto aquele artista. Algum dos projetos que já passou aconteceu uma vez ou outra ser ele a propor-lhe, e agora vai começar a acontecer mais ser eu a propor-lhe, mas também ainda não foram assim tantas, porque da Appleton foi Fernanda Fragateira, Luísa Cunha e Ângela Ferreira. E a Tatiana agora, não é? E a Tatiana agora. Portanto, a Tatiana até foi uma abordagem, porque já tinha sido uma exposição anterior, portanto foi diferente, não foi tanto uma escolha de nós dois, foi mais uma abordagem que houve. E portanto o David está muito por trás das trocas que têm acontecido, e muito bem, e há uma parceria maravilhosa. E outra parceria surgiu agora, que eu acabei de falar, há bocado falei sobre ela, que está a nascer agora, e que lá está, eu acho que é outra lufada, de ar fresco, é outra novidade na Appleton, que é a parceria com o Ateliê Fidalga, que é uma parceria com São Paulo, com o Ateliê Fidalga, o projeto Fidalga, da Sandra Cinti e do Albano Afonso. Por coincidência, o Albano é o projeto da DIDAC. Da DIDAC. Pronto. Há aqui um elemento comum a todos eles, que é o Paulo Reis. Claro.
Aliás, o filho do David chama-se Paulo, por causa do Paulo Reis, e o Paulo Reis era muito amigo da Sandra e do Albano. Portanto, eu conheci o Albano através do David e, de repente, o Albano foi adiado tantos anos, coincidiu mesmo, estávamos a iniciar o projeto. E, sim, foi uma coincidência, mas aconteceu. E então esse projeto é muito interessante, porque nós, neste momento, temos um apartamento onde podemos receber pessoas, e que surgiu também mais ou menos quando virámos sem fins lucrativos. E então é essa troca, um artista vai para lá e é tudo muito livre, como vocês aqui, este projeto é incrível, eu ainda não falei sobre isso, mas gostava de falar no fim. É de uma liberdade enorme, nós recebemos um artista durante 3 semanas e depois ele faz uma exposição na Appleton, portanto ele vem produzir para Lisboa e eles, parecido, também recebem um artista que nós propomos, que está lá um mês e que lá pode ou não apresentar uma exposição, ainda é mais livre. No nosso caso é alguém que entra na nossa programação, no caso deles é um ateliê de artista, portanto o espírito é diferente. Claro. E há essa troca em moldes ligeiramente diferentes, mas começa agora com o João Pimenta Gomes, vai agora em junho. Muito bem. E o que é que querias dizer para terminar? Eu queria dizer para terminar, dar os parabéns a este projeto, à Rama, porque é incrível. Eu estive aqui um dia inteiro e passou devagar, não é no mau sentido, passou devagar porque o tempo corre de outra maneira quando estamos afastados das nossas cidades, não é? Mais agitadas. E sobretudo das nossas rotinas. E das nossas rotinas, exatamente, tens toda a razão. E queria dar-vos os parabéns ao Paulo e a ti, como curadora, por terem criado este lugar, que é um lugar super especial. Toda a gente devia conhecer a Rama e perceber o que é que aqui acontece. Assisti à apresentação de vários artistas e é incrível o que eles produzem, o que eles fazem, a quantidade não é no mau sentido, com qualidade. E eu acho que é isto que é importante. Esta é a verdadeira descentralização. Esta é a verdadeira descentralização que deve acontecer. Vínhamos a falar sobre isso, não é? Na viagem para cá, quando saímos de Lisboa. É aqui que está certo, é aqui que está bem feito. E estabelecer pontos com a cidade não é obrigatório, mas é importante. Eu acho que fico muito contente quando conheço estes projetos, quando conheci o Osso, agora conheço a Rama e há outros por aí. Mas queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa e esta bela biblioteca que vai crescendo aqui. Eu acho que vai fazer inveja a muita gente. Obrigada a nós, obrigada pela tua disponibilidade e generosa contribuição aqui para a nossa conversa hoje. Obrigada pelas publicações que também nos trouxeste para enriquecer aqui o Centro de Documentação. E obrigada a todos por terem estado a ouvir-nos. Não sei se querem colocar alguma questão ou fazer algum comentário a algum dos que estão presentes. Não? Eu gostaria de dizer só que a exposição do Cabrita Reis Sim. é muito famosa no Brasil. A sério? Esta da Appleton? Da Appleton. Uau! Porque usamos como referência a exposição quando... Isso é quando me dizem que eu venho o meu podcast e eu fico assim. Não falámos sobre o podcast. Não falámos sobre o podcast. Também é outro braço, quer. Acho que ainda há tempo. Que é outro braço da vossa programação. Mas isso é incrível, uau! Incrível. Falam da gestão. E porquê que é uma referência? A questão da desconstrução? A desconstrução da obra ter desconstruído o próprio espaço expositivo. Do privado, do público. Exato. É incrível. Eu estudei na minha tese de mestrado, estudei o caso do Cabrita Reis. Não, mas pronto, aproveitava para te perguntar, sim, sobre o podcast. Como é que surgiu essa ideia? Tu dizias há bocadinho que sempre gostaste de escrever, enfim, refletir sobre o que outras pessoas andam a fazer, sobre os percursos dos outros. O podcast acontece porque, em primeiro lugar, a Appleton, sendo esse espaço de encontro e um espaço onde as pessoas se sentem bem, é um espaço onde são partilhados muitos segredos, muitas conversas muito interessantes. E alguém brincava e dizia, é uma pena estas conversas não serem, porque às vezes há conversas mesmo interessantes, estranhas, mas há. E começou a haver essa brincadeira, devíamos partilhar isto. E depois, obviamente, que há um privilégio muito grande à Appleton ao não repetir artistas, não é? O espectro de pessoas que conhece é cada vez maior, pessoas interessantíssimas e apeteceu imenso partilhar isso realmente com o público, apeteceu-me a mim, isto é um projeto, lá está, um bocadinho mais pessoal. Satisfazer curiosidades que foste também reunindo ao longo do tempo. Mas sobretudo dignificar
o trabalho que é feito a todos os níveis. Porque, como nós dizíamos, nós estamos no nicho do nicho, não é? Nós estamos, há bocado em casa, estamos em Portugal. Depois, dentro da cultura, dentro das áreas preocupantes e difíceis, estamos na cultura, não é? Que nem é referir a telejornal, não é? Vai saúde, justiça, tudo, educação e a cultura nem é referida. E depois, quando falam da cultura, artes visuais, arte contemporânea, também está no fim. E, portanto, é assim um nicho. Portanto, eu acho que o meu podcast é para um nicho. E eu achei importante, então, dignificar esse trabalho e dar voz. E depois coincidiu, a ideia do podcast nasceu antes da pandemia, mas ele, na verdade, arrancou durante a pandemia, porque houve ali tipo um boost de gente, tem que ser agora. Porque é a altura certa para... As pessoas vão estar com disponibilidade mental e vamos ver se isto resulta. E começou de uma maneira muito artesana, muito péssima, de um som horroroso. Tecnicamente péssima, com o Miguel Vancheneira, porque eu achei que era a pessoa que me ia pôr à prova, que era, eu se conseguir fazer uma conversa, com princípio, meio e fim, com o Miguel, eu consigo tudo. Não achas que eu consigo tudo? Fala que ele não tem esteira. Coragem. Mas alguém pode lhe contar. Mas foste corajosa. Fui corajosa, ele sabe isso, mas isso disse a ele diretamente, atenção, que não dizia para o Instagram, não dizia a ele. E então comecei com o Miguel, aliás, foi ele que ninguém sabe isto, mas foi ele que me fez o texto da apresentação. Olá, eu sou a Vera Appleton, que ao princípio era mais dramático e tal, foi o Miguel que me escreveu. Portanto, foi alguém que me apoiou muito, o David Maranha apoiou-me imenso, brutalmente, aliás, andou a editar, até que decidimos que ele me ia ensinar a editar, que era muito mais fácil do que eu mandar os cortes todos, e aquela respiração, e não dava para marcar respirações, não é? E então ele ensinou-me, então hoje em dia... comprei os microfones, foi a Susana Mendes Silva que me disse, microfones, tens de ter microfones, isto não pode ser assim. Sim, vocês gravavam com o telemóvel. Com o telemóvel. E filmávamos ao princípio, tenho filmagens bestiais, incríveis. E ao princípio máscaras, pronto, foi tudo um bocadinho. Mas a verdade é que vai correndo, acho que temos falado com vários agentes, falamos com artistas, curadores, com a pessoa que fotografa a exposição, com a pessoa que monta a exposição, com colecionadores. Depois fizemos esta edição especial durante este período, tivemos fechados também. Pronto, o podcast também nasceu, lá está, mais uma vez, vai sempre haver essa vontade de quebrar o padrão, de trazer qualquer coisa de novo. Eu acho que o podcast, desse meu com a pandemia pelo meio, foi isso, não é? Foi uma coisa nova que eles estão a fazer. Pois é, essa satisfação pessoal minha, não é? Que me dá imenso gozo, é o que tu dizes, gosto de escrever, gosto de comunicar e acho que aí sou eu que estou a ganhar imenso e fico a conhecer profundamente aquelas pessoas. É muito interessante o trabalho de pesquisa que se faz e eu acho que eu sou a pessoa que estou mais rica com os podcasts, objetivamente. E pronto, agora perdi-me um bocado no raciocínio, mas... Não, eu acho muito curioso ser um programa que atravessa, que é muito transversal a todas as atividades que decorrem da produção de uma exposição ou da programação de um espaço destes. E estava a falar só, pronto, que... Vocês cobrem a rede, não é? Uma rede alargadíssima de profissionais. Falamos com quem monta, com quem está por trás. Claro. E há podcasts interessantíssimos, por exemplo, o de João Chaves, a Balaclava, eu acho que é super interessante. E depois era isso que eu há bocado não acabei de raciocínio. Quando fechámos estes 3 meses, também achei que ia fazer então uma temporada. Fiz 2 temporadas especiais, na verdade. Fizemos uma temporada especial de Elvas. Sim, de Elvas. E aí era todo um modelo diferente, porque o guião era sempre o mesmo. Eu nunca olho para um guião anterior. Todos os guiões que eu faço de novo. Nunca vou entrevistar um curador, não olho para outro guião, um arquiteto, não olho de todo. Posso repetir uma pergunta porque aconteceu, mas não olho. E o do Mas era diferente, porque era um guião pré-estabelecido para toda a gente. E aí convidámos alguns espaços que iam lá estar, eram sempre duplas. E era eu e a Ana Cachola a falar. E depois criei esta segunda temporada especial, em que saí da nossa zona de conforto um bocadinho, entrevistei pessoas como o Jorge Vaz de Carvalho, mas que se ligam de certa área da cultura, todas elas, não é? Claro, mas de áreas artísticas diferentes. E foi também interessante perceber que, ok, nós conseguimos dá para sair da zona de conforto também, e aprendi imenso mais uma vez. Comunicação e cultura. Sim. Outra vez. Sim, na verdade, volta-se às vezes. Sim, é isso. Muito bem, obrigada, Vera. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos. Obrigada. Generosidade. Obrigada a todos. Obrigada.
Pronto, vamos terminar. Terminar agora? Terminar agora? É só para Descartar saber. vídeo ou... Descartar ou vídeo. partilhar? Partilhar. Partilhamos hoje. Hoje e depois... Qual o seu espaço é Appleton. 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 Há Talvez- 2 P's. Talvez depois. Está aqui. Até Nem tirar falei uma deste foto. Hum. Esse